A história adora esconder verdades bem complexas debaixo de uma superfície toda brilhante, né? Hoje, a nossa análise vai mergulhar direto num dos períodos mais intensos da história dos Estados Unidos, a nação logo depois da Guerra Civil. É literalmente a época que construiu o Império Industrial moderno, mas que deixou um monte de fraturas e cicatrizes profundas pelo caminho. Entender isso é a chave para entender a economia de hoje. A imagem perfeita para esse momento? Uma fachada dourada, reluzente, mas que esconde uma estrutura cheia de rachaduras. Vamos nessa! Para entender direitinho essa industrialização vertiginosa e as divisões sociais, a gente dividiu essa análise em 5 partes. Número 1, a Era Dourada. 2, monopólios e magnatas. 3, darwinismo social contra a reforma. 4, expansionismo americano. E 5, a reconstrução negra. Parte 1. A Era Dourada. Vamos começar entendendo a grande metáfora visual que define essa época toda. Olha só que genial a sacada do escritor Mark Twain e do Charles D. Warner. Em 1873, eles lançaram um romance chamado A Era Dourada, ou The Gilded Age. O detalhe crucial aqui é que esse dourado não significa ouro maciço, não. É como se fosse uma bijuteria, algo coberto por uma camadinha fina e barata de tinta dourada. O termo é uma sátira perfeita. Ele mostra aquela ganância sem limites, a ostentação absurda e uma corrupção política gigantesca que marcavam a época. Tudo isso mascarando uma desigualdade extrema. Aquela velha história de nem tudo que reluz é ouro, sabe? Mas para entender por que essa tinta dourada brilhava tanto, a gente precisa olhar para a velocidade das coisas. 35 mil. Esse é o número de milhas de novos trilhos de trem que foram instalados só entre 1865 e 1873. É muita coisa. As ferrovias eram basicamente as veias desse novo capitalismo. Para colocar em perspectiva, em 1869, as costas leste e oeste do país já estavam ligadas pela primeira ferrovia transcontinental, ou seja, uma viagem super perigosa que antes levava meses, do nada, passou a ser feita em apenas 7 dias. Um salto gigantesco. E claro que essa máquina toda precisava de gente para funcionar. A escala humana desse boom econômico é surreal. Entre 1870 e 1900, impressionantes 20 milhões de imigrantes desembarcaram no país, vindos principalmente do Reino Unido, da Irlanda e da Alemanha. Foi exatamente essa multidão que encheu as fábricas e serviu de motor para toda essa mudança. O resultado prático? Os Estados Unidos ultrapassaram a Inglaterra e lá em 1890 já eram a maior potência industrial do planeta. Parte 2. Monopólios e magnatas. Afinal, com um crescimento tão absurdo assim, quem é que estava no comando de tudo isso? Bom, a riqueza com certeza não foi dividida de forma igual. Longe disso. A gente está falando da formação de fortunas colossais através de monopólios super agressivos. Dá uma olhada nessa estatística de 1904. Apenas 318 corporações controlavam 40% da renda nacional. 40%. E quem liderava isso? Famílias que a gente ouve falar até hoje. Os Rockefeller comandavam o petróleo, a família Morgan dominava os bancos e os Vanderbilt controlavam as ferrovias. O próprio Senado na época chegou a relatar que caras como J.P. Morgan e o J.D. Rockefeller participavam ao mesmo tempo de dezenas de diretorias corporativas diferentes. É uma centralização de poder quase inacreditável. Então, fica a grande questão, né? Quando um grupo minúsculo de magnatas acumula tanta riqueza privada assim, o que acaba acontecendo com a governança democrática de um país? Para entender o clima da época, olha essa charge política feita pelo artista Horace Taylor lá em 1899. Ela resume perfeitamente a ansiedade daquela geração. Vê como J.D. Rockefeller está segurando a Casa Branca na palma da mão, minúscula, como se fosse um brinquedinho, e o prédio do Congresso lá atrás está desenhado não como o centro da democracia, mas como uma refinaria de petróleo soltando fumaça. É uma imagem muito forte e que captura direitinho o medo real que as pessoas tinham de que os grandes negócios estivessem literalmente comprando os governantes e as leis da nação. Parte 3. Darwinismo social contra a reforma. Toda essa desigualdade monumental não ia passar batida sem uma guerra de ideias, com certeza. Basicamente, duas visões de mundo bateram de frente. De um lado, a gente tinha o chamado darwinismo social. Pensadores como Herbert Spencer e William Sumner explicavam o sucesso dos magnatas dizendo que era apenas a sobrevivência do mais apto. Para eles, o individualismo competitivo era uma lei da natureza e qualquer tentativa do governo de ajudar os mais pobres seria o mesmo que interferir no curso natural das coisas. Do outro lado, entre 1870 e 1890, o clamor por reforma social explodiu.
Brasil, pessoas como o socialista Eugene Debs e escritores como Edward Bellamy batiam de frente com esse liberalismo extremo. Eles queriam uma ordem social totalmente nova, focada em cooperação e coletivismo, justamente para combater as injustiças criadas por esse capitalismo de monopólio. Parte 4. Expansionismo americano. Todo esse poderio capitalista precisava de mais espaço. E é aí que o país entra no palco global. Para justificar essa expansão internacional, eles resgataram uma ideia muito forte lá dos anos 1840, o Destino Manifesto. Na prática, era a crença de que os americanos tinham um caráter excepcional e que expandir o território deles era um direito divino, tipo uma missão dada pela Providência. A narrativa oficial era que eles não estavam simplesmente dominando os outros, mas sim espalhando seus supostos valores superiores de liberdade e democracia pelo mundo. E na prática, isso virou uma onda de intervenções super agressivas na virada do século. A linha do tempo é impressionante. Em 1898, depois da guerra contra a Espanha, anexaram Porto Rico e as Filipinas. Logo depois, em 1902, impuseram a Emenda Platt na Constituição de Cuba, o que garantiu o direito americano de intervir na ilha. E em 1903, apoiaram a separação do Panamá, garantindo a estratégica Zona do Canal. Os analistas veem isso de formas bem interessantes. O crítico Edward Said dizia que isso era um império comercial disfarçado de inocência. Já o historiador Recife Topic vai direto ao ponto. Não era só sobre governar territórios. O verdadeiro motor disso tudo era arrumar novos mercados para escoar toda aquela produção insana da Era Dourada. Parte 5. A reconstrução negra. Agora a gente vai descascar a última, e talvez a mais profunda camada dessa Era Dourada. Todo aquele progresso industrial maravilhoso do Norte formava um contraste chocante com a herança deixada pela Guerra Civil. A gente está falando de mais de 500 mil mortes, um Sul completamente falido material e financeiramente. Mas o desafio maior era outro. 4 milhões de americanos negros emancipados, recém-libertos, lutando por cidadania e integração real na sociedade. Essa foi a reconstrução negra, um esforço monumental para criar políticas que garantissem de verdade os direitos civis em um país destruído. O mais fascinante é ver como a nossa própria forma de entender a história desse momento mudou com o tempo. Nos anos 1920, os historiadores Charles e Mary Beard olhavam para tudo isso com uma lente puramente econômica. Eles chamavam de Segunda Revolução Americana, destacando o poder indo para a mão dos capitalistas do Norte. Só em 1935 que o W.E.B. Du Bois corrigiu esse rumo, mostrando que a história estava ignorando seu ator principal, o americano negro emancipado batalhando por uma democracia interracial de verdade. Mais recentemente, o historiador Eric Foner fechou esse raciocínio muito bem, dizendo que a emancipação em si foi a verdadeira revolução do período. Mas foi descrita como trágica por muitos, justamente porque a implementação desses direitos básicos exigiria, no mínimo, um século inteiro de lutas contínuas. E isso nos leva de volta para a nossa imagem inicial. Se a gente raspar essa fina tinta dourada de progresso industrial e da expansão do império, será que a luta de um século inteiro por direitos civis básicos não revela o verdadeiro custo da Era Dourada? Quando a gente tira o excesso dos magnatas e das ferrovias colossais da jogada, o que sobra são as batalhas duríssimas por inclusão. Entender a Era Dourada é, no fundo, entender quais foram as fundações reais que sustentam a superpotência moderna até hoje. Fica aí a reflexão. Até a próxima análise.